É isso aí, pessoal. Estamos começando aqui o Aê! nosso programa piloto. Piloto. E numa data muito Brasil! importante, hein? Que data é hoje? Sexta-feira 13. É uma data macabra, galera. A gente Uma data começou bem. bem interessante para começar. Simbólico, simbólico. A gente começou a estudar os planos e qual seria a melhor data para a gente fazer isso e a gente entendeu que é essa. Em primeiro lugar, vamos nos apresentar. Eu sou o Daniel Lely Siqueira. Eu sou o David Souza. Eu sou a Bárbara Trabasso. E é isso aí. Esse daqui é o nosso Cambu Horror Lab. E não é só sexta-feira 13, né, galera? A gente É também o tá ano na comemoração do inteiro, carnaval. Eles estão na comemoração do carnaval. Mas antes disso, da gente começar, é legal a gente chamar a vinheta, né? Ah, eu acho. Eu tenho um jeito legal de chamar É, vinheta. então é do David. Como é Chama que a é? vinheta. Vinheta! Começamos as nossas comemorações de carnaval de uma maneira meio macabra, né, galera? Interessante. Não, o carnaval, para muitos, é considerado macabro, né? Pra mim é macabro, muito, muito Não, é porque tem macabro. pessoas que gostam e não gostam, mas o que a gente conhece é que é uma época de festividades, alegria e tudo mais, mas a origem não é bem assim, né? É, ele tem um lado obscuro também, né? O carnaval em si, né? O conceito dele é considerado macabro e depois virou uma grande festa. Até o começo da origem, vamos começar a a falar origem da dele. origem da palavra Até carnaval. hoje é macabro pra mim, que é perigoso. É, Mas... não, tem pessoas que ficam com medo dos assaltos. Eu acho que hoje o nosso maior perigo tá sendo isso, né? O arrastão, né? As grades que não comportam as pessoas. A graça. Mas daqui a hoje a gente vai falar das origens mais antigas, desde a Idade Média. Então, já a palavra carnaval, a origem dela, quer dizer do latim carnevale. Carnevale? Deixa eu até Carnevale, ver. olha. Quer dizer carmen levare, quer dizer retirar a carne, ou carnevale, que quer dizer adeus à carne. Olha. Então já era uma coisa que você era um expurgo para você abrir mão durante esse período de todas as suas coisas que você queria fazer de uma maneira extravasar. Tudo que tem a ver com bebedeira, viver aquele último dia era feito nesse momento para preparação da quaresma. Que Então o absurdo. carnaval era o momento para você fazer Momento tudo de que extravasar. não tinha amanhã, entendeu? Então isso desde a Idade Média, mas não era feito como a gente faz hoje, tipo, vamos festejar. Eram rituais quase de limpeza espiritual para você extravasar tudo aquilo que não é puro da carne. Então, o sexo, a bebida, fazer as coisas erradas, ficar na madrugada, tudo isso, todo esse período, para depois você poder encontrar, recolher o seu espírito e chegar até a quaresma. O que adianta, né? Você já estraga tudo e fala né, agora, tipo, desculpa. é o limite, né? Uma droga é uma fruta, digamos assim. Uma droga é uma Uma droga, fruta. né? A gente põe um pi aí. É, a gente tá aprendendo, viu, A gente gente? tá aprendendo, Como é o gente, primeiro, mas a é isso. gente tá... Inclusive, eu descobri uma coisa ontem. A palavra horror, ok, check. A palavra terror, não. Não pode? Não, porque remete ao ismo. Ah, sim. Isso tá. é censurado. Então vamos tentar, Então, na medida do sempre possível, horror. Exato. horror, tá Então, bom? a gente tá Vocês vão aprendendo. entender disso. Horrorizado com algo. Exato, a gente tá Horrores. aprendendo ainda algumas coisas de censura, galera. Então, se a gente esquecer alguma coisa, podem avisar aí nos comentários Põe que a nos gente comentários corrige. pra gente que a gente... E é legal essa introdução da Babi, porque o carnaval, ele começa amanhã, né? Sábado. Oficialmente Sábado, Vai amanhã. até quarta-feira de Quarta-feira de cinzas, cinzas, que é o último dia. o último dia do carnaval. E a Exato. partir daí começam a contar 40 dias, que terminam na sexta-feira da Paixão, se eu não me engano. Que é quando isso. Jesus Cristo morre. Exato. E aí ele reencarna 3 dias depois, na Páscoa. Por que é importante a gente falar isso? Esse período tem um nome específico. Ah, é? Qual que é? Quaresma. Quaresma, 40 dias quaresma. E é aí que é o título do nosso episódio piloto e que a gente vai começar a contar aqui. Bora lá, quem começa? Vamos começar com a quaresma, então? Vamos começar já com ela? Quaresma. Quaresma. Olha, eu gosto de... Pra começar, eu queria falar uma experiência que eu tenho com a quaresma, porque quaresma tem muitas coisas, né? Tem Sim. muita gente que fala referente a não comer carne, a questões também de limpeza de casa, de se resguardar o espírito. Então, e uma das experiências que eu tenho com a família, que eu tenho uma família católica, uma família da igreja, enfim. E desde pequeno, sem entender o significado geral da situação, eu sabia que tinha um dia específico do ano que eu não podia comer carne, porque era proibido. E eu não entendia por quê, não questionava, porque era criança. Só que fui crescendo, mantinha isso, né? Sempre não comendo. Só que teve uma data que eu esqueci. Só esqueci. E acho que aquilo estava tão já
firmado na minha mente, aquela coisa já de família, que é uma coisa de tradição, que eu esqueci, eu comi e eu fiquei sabendo pós que eu comi que era quaresma. Eu acho que involuntariamente eu comecei a me sentir mal. Não mal, tipo, eu comi. Passar mal mesmo. Sim. Tive um mal-estar porque eu comi carne. Eu falei, deve ser por conta da quaresma, eu comi carne, não podia. Fui punido. E também o fato de comer carne era visto como uma extravagância, Sim. né? Como um ato quase pecador disso, de você se apossar de uma carne. Então você perdia esse privilégio durante a quaresma como uma penitência. Então a gente não sentir que a gente não passou por isso, não fez isso. Eu lembro a primeira vez isso, que eu comi carne sem querer numa quaresma. Nossa, minha avó olhou, tipo, pelo amor de Deus, Você vai morrer. você não vai ser redimido dos seus pecados. Não vai entrar no reino dos Entendeu? céus. Era um momento engraçado que, assim, parece que durante esse tempo, se você não cometer pecados, o resto da vida você tá o quê? Tá, tudo bem. É esse tempo pode comer aqui. carne. 40 dias antes você perdeu a Você dignidade. tá pelado, cheio mas de você comeu glitter, carne. mas tá tudo bem. Exato. Comeu A carne. minha bisavó dizia uma coisa mais engraçada. Ela falava que comer carne na quaresma, na época que Cristo morreu, no momento que Cristo morreu, era equivalente a se igualar ao diabo. Ela falava, você está comendo a carne de Cristo. Você não pode comer carne. Pesado, né? E muito. Meus churrascos sempre caem numa sexta-feira de quaresma. É triste, sexta-feira da paixão, mas faz parte. O que é legal a gente falar? A quaresma é a libertação dos demônios. Que eles falam dos 40 demônios, né? Tem várias definições, enfim, mas eles falam que é isso. Você precisa se resguardar, que é o momento em que saem todas as coisas ruins. Sim. Então, ali que você se reconecta e reconectar a religião, religar e você se reconecta, porque eles vão te tentar de algumas formas. Sim. E eu gosto muito disso. Eu acho Não, e tem interessante. uma das lendas populares, né? Que não só popular, mas enfim, eles usam o termo que no carnaval o diabo está solto e na quarta-feira de cinzas é o último dia que ele tá lá, ele está sendo preso, né? Recolhido, que eles usam. Está sendo recolhido nesse último dia. Então, a partir daí, da quarta-feira de cinzas, começa a quaresma, porque o demônio não está mais à solta. Eu acho muito legal isso, como existe desde o começo dos tempos um acordo entre o bem e o mal. É um período no carnaval que é permitido, que é entendido que essas entidades que é colocada no carnaval, você falou, o diabo, a gente vê muito, as bruxas, o palhaço, que é uma figura grotesca. A gente vê muito eles permitidos no carnaval, porque é meio que isso, é onde o véu fica mais fino, é onde, tipo, um período de transição. Entendeu? Em que o inconsciente e o consciente se permitem. E aí você ter essa permissão dos dois lados, vamos colocar assim, do bem e do mal, eles entendem que você pode fazer essa extravagância, por quê? A penitência tem que compensar depois. Então você tem que passar pela extravagância para chegar até a quaresma. Sim. Então ter esse negócio, esse respeito entre os dois lados, que eu acho muito louco, sabe? Não é uma coisa ignorada. E o lado ruim, que vamos colocar que é o carnaval, virou um motivo de festa. Sim. Entendi. Vamos colocar que a quaresma é um período mais... Vamos falar Recuperação. chato. É. Que, na verdade, o carnaval é o período de festividade, de extravasar, e o outro é o período de se resguardar, Se reconectar. se conter, guardar o espírito, então não falar muito alto. É aquela coisa, se reconectar. Tipo, extravasei tudo que tinha que extravasar e agora é o momento de voltar no eixo, de Sim. redimir por tudo que eu fiz. Estou contando uma história que eu acho bem legal da minha irmã. Minha irmã trabalhava em necrotério, no SVO, no Serviço de Verificação de Óbito. Inclusive, Paula, você está convidada para vir aqui no nosso Vem, Paula. podcast Ei, Paula! para a gente conversar. Ela tem muitas histórias legais de necrotério. Ela me falou que das coisas mais estranhas, assustadoras para ela e poéticas foi no carnaval. Ela dizia que as piores datas para eles, né, de necrotério é Natal, Ano Novo e Carnaval. Que é onde mais tem trabalho, se é que vocês entendem, né? E aí ela falou que um dia ela chegou num beco e encontrou um pierrot, o corpo de um pierrot no chão. A galera fazendo folia, pulando por ele, achando que era um bêbado comum. Meu Deus. E ela contou de toda a simbologia, né? De levar um pierrot, ou seja, alguém sai para se divertir e não vai voltar para casa. Sim. Eu achei isso muito macabro. Enfim, é um palhaço, todo mundo tem medo. Sim. Tá com uma máscara, tudo. É bem estranho. É uma figura lá alegre, né? Teoricamente, você vê lá naquela posição. E pegando o gancho já que a gente tá falando das máscaras, que o David comentou, existem muitas entidades que a gente vê, né, simbólicas no carnaval, do diabo, da bruxa, até mesmo do palhaço, né, que é uma referência ao Pierrot. E que esse surgimento das máscaras nesse tipo de rituais, que querendo ou não, né, nasceram como uns rituais,
durante esse período em que o submundo está ativo, né? Foram feitas para esconder, né? Para a gente poder se misturar com essas entidades e também para a gente poder viver um momento em que a gente pode ser qualquer coisa, menos nós mesmos. Então é um momento que você pode apagar sua identidade, que você pode fazer extravagância, até mesmo você pode ver um corpo na sua frente e dentro da sua cabeça não ligar, porque você está vivendo um momento quase dionisíaco, sabe? É um momento em que tá todo mundo não necessariamente bêbado de álcool, mas bêbado daquele sentimento Embriagado de sentimento. entorpecido, Exatamente. que esse é o último dia do mundo, eu vou viver tudo que eu não pude viver. E os espíritos entendem isso, porque querendo ou não, quando você faz isso, você torna o seu corpo aberto para receber esses espíritos. A máscara, querendo ou não te protege, mas ela te torna um igual. Então, para um espírito ver você naquela situação tão exposta do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, ele vê o ambiente para entrar e para causar coisas em você. Então, até no carnaval, a gente quer fazer coisas que a gente nunca faria num dia normal. E não é o álcool, não é outros É a entorpecentes. energia que está no ar. É energia, você olhar pra você e não se reconhecer. E isso é uma libertação tão grande durante esse período, só que ao mesmo tempo é um pecado tão grande que você tem que se responsabilizar depois com a penitência da quaresma. Mas é um momento de transição, entendeu? E que todo ano ele é necessário. Você precisa chegar ao fundo do poço, você precisa viver tudo de ruim, tudo de pior, que é colocado hoje, né? Mas que era uma coisa boa, para depois buscar a salvação. Aí sim, seu corpo vai redenção. estar... A redenção, exatamente. E depois também a questão da quaresma é colocado, né? Que é um momento de estar introspectivo, buscar se reconectar com o seu espiritual, mesmo que né, no carnaval já tenha um envolvimento com o espírito, mas de uma outra forma, né? Sim. Está de igual para igual. Depois é você buscar o seu espírito com... Aí vai também dos religiosos, né? Buscar a sua conexão de novo com Deus, se redimir dos seus pecados. Então, extravasei foi ao limite do pecado. No Exato. máximo que eu podia pecar e agora eu vou me redimir, vou me resguardar. Olha lá, que beleza. Olha só. Mas, gente, o que é legal? A gente tem que entender que a quaresma ela é um período, né, muito respeitado, principalmente pelos mais antigos. Eles sempre tinham essa... E tem lendas muito boas que falam disso. Sim. Eu vou contar uma que eu não contei nas nossas conversas, porque eu achei muito pesada, Ai, meu Deus. que a minha bisavó falava, e hoje, como advogado, eu percebo a seriedade disso. Prestem atenção. Um bebê, quando ele nasce, com vida, ele é um sujeito de direitos. O Código Civil estabelece, né? Nascido com vida é sujeito de direitos. Isso por questões de herança, esse tipo de coisa. Mas acontece de terem os natimortos, o neném que nasceu sem vida. Sim, que já Como que pariu você sem sabe? vida, Já né? pariu sem vida. Como você sabe a diferença entre um neném que nasceu com vida e um que nasceu sem? Por exemplo, se ele respirou uma vez, ele nasceu com vida. Sim. Tem um exame específico para isso. Para ele ser considerado um natimorto, seria que já identificou que não tem pulso dentro da barriga da mãe. Não. É isso? Não, Não? Na pós-nascimento, verdade, né? sabe como é que você identifica? Tem um exame chamado docimásia hidrostática de Galeno. Eita! Vamos mais uma vez pra galera entender. Como o nome? Docimásia hidrostática de Galeno. Pega o bebezinho, abre, tira os pulmõezinhos e põe na água. Boiou, respirou. É um sujeito de direito, tem direito à herança, não. Afundou, é um natimorto. Agora que entra a parte assustadora. Agora? Natimorto não pode ter nome, porque não é um sujeito de direitos. Você ganha uma declaração de natimorto para fins, enfim, trabalhistas, legais, mas ele não herda nada. Então, assim, é uma alma, para quem acredita, é uma alma que foi gerada por 9 meses, mas não se concretizou de entrar na Terra. Sim. Isso eu não sabia. E a minha bisavó, ela contava que quando você ouvia choro de criança, você tinha que batizar. Então, assim, tinham as benzedeiras, que hoje não tem mais. Então, quando você ouvia choro de criança em casa, no quintal, você tinha de sair com um pratinho de sal, copo com água benta e uma vela. E aí ela falava que era normal, eles moravam em sítio, eles ouviam muita criança chorar. E era uma diferença, assim, enorme de uma casa para outra. Tipo, não tinha uma criança Não muito perto. escutar, né? Uma criança chorando. E aí ela ia com a mãe dela, pratinho, pirizinho com sal, com água, fazia uma cruz no chão e falava: eu te batizo, José ou Maria, pode ir em paz. Eu te batizo, José e Maria, pode ir em paz. Eu te batizo. Ela fazia isso na casa inteira, em toda a volta da casa, até parar o choro. E aí nunca mais voltava.
E é uma coisa que na quaresma, dizem que como abre um portal de 40 dias, os bebês também voltam. Essas almas que não foram reconhecidas como seres na Terra. Não tiveram identidade, né? Sim. E aí você precisa batizar. José Caramba. ou Maria. Eu falei, olha, gente, coisa horrorosa. Eu já ouvi choro de bebê, já ouvi, mas pra mim foi outra coisa. Não foi. Eu sabia que não era bebê, onde eu tava não tinha como, né? Foi em Budas Artes, num acampamento com um amigo meu. Mas eu sabia que não era bebê, mas podia ser outra coisa. E eu não sabia como batizar também, não tinha vela, não tinha Não nada. tinha o pratinho pra Não colocar tinha a vela. pratinho, sal grosso, nada. Mas é muito doido pensar nisso, né? Que, tipo, é uma missão que, querendo ou não, essa criança, esse bebê veio cumprir mesmo que curta, né? Tudo tem um propósito. E, querendo ou não, por mais que ele tenha ficado tão pouco tempo dentro desse mundo, que ele precisa ter um registro. Nem que seja espiritual, de que, tipo, nós te recebemos e nós entendemos que sua missão acabou por esse período. Mas que ele tinha uma identidade, ele tinha um nome, sabe? Sim. Inclusive clínica de aborto clandestino, hoje em dia, né? Que elas têm que desovar em algum lugar. Nossa, verdade. Né? E Tinha... dizem que você ouve choro perto, em locais assim, né? Porque, enfim, é um descarte, é uma coisa ilegal, completamente ilegal. Sim. E aí Imagina a dizem energia disso, hein? exatamente, menino. você precisa ir lá benzer, Exato. batizar, para eles poderem seguir. Porque assim, deve ser tanto trabalho lá, uma energia que nem o David falou, tão pesada, porque são seres 100% inocentes, eles não tiveram nem tempo de cometer um pecado. E isso para pessoas que querem fazer maldade é um prato cheio. Porque o mal ele lida o quê? Com almas inocentes. Ele lida com o que não teve chance ainda, o que não pôde existir. O mais puro que existe no mundo, querendo ou não, as crianças, ainda mais bebês que não tiveram a chance de nascer, eles vêm normalmente, né, o que dizem as lendas, né, para cumprir uma missão, seja com o pai, com a mãe, algum tipo de aprendizado, sabe? E essas pessoas vão pegar essa energia dessas crianças que estão perdidas, porque muitos pais não sabem que tem que benzer, que tem que fazer esses rituais para a criança se sentir segura, acolhida, não rejeitada, porque às vezes a criança não entende. E pegam dessa energia para fazer algum trabalho de maldade contra uma pessoa. Então é sempre bom ter alguém lá para benzer, para fechar aquele portal e não deixar ninguém mais intervir, né? E isso também dá um ganchinho aqui pra gente falar de rituais, né? Porque, de certa forma, isso é um ritual, né? E diz pra gente, qual ritual que você conhece que tem nesse período? Cara, Quaresma? eu já ouvi falar de alguns. Inclusive, a gente estava conversando até antes. Eles dizem que tem a procissão dos mortos Sim. na quaresma, que acontece de noite, todas as noites. E as crianças. Era uma maneira de deixar as crianças em casa, para as crianças não saírem à noite, dormirem cedo e tudo Que são mais. as almas puras, né? Essa que As você tem que almas puras. proteger. E aí o que aconteceu? Diz a lenda que teve uma moça em Passos de Minas que assistiu uma procissão dessas. Pessoas, segundo a descrição, eram muito magras, com os olhos brancos, véus no rosto, atravessando a procissão com vela na mão. E aí ela resolveu olhar pela janela e viu as pessoas. E todo mundo disse que você não pode assistir a procissão dos mortos. Aí quando ela viu, a última mulher da fila foi entregar para ela uma vela. E falou assim pra ela: pega essa vela, amanhã você tá com a gente. Amanhã você me devolve. E aí, Parece, eu não quando entendi. Se tá com a gente, é estar com a gente no mesmo plano? você está com a gente aqui na procissão, toma a vela, segura aqui. Mas Aí isso quando- é muito simbólico, né? E quando ela olhou a vela, não era uma vela, era um pedaço de osso. E aí, essa é a parte legal. Ela ficou desesperada. Ela foi falar com o padre no dia seguinte, o padre falou: você vai morrer. O padre falou isso pra ela? Falou. Bacana. Fala isso. Você assistiu, você vai morrer. Era uma Dizem- criança? Não era uma mulher. Ah, tá. E dizem, inclusive, que tem registro disso nas igrejas, de passos e tudo mais. E aí ela falou: não, eu não posso morrer, que é isso? Ele falou: tem um jeito de você tentar se livrar. Vamos pegar uma virgem, uma criança Ah lá. virgem, Que é mais fácil de achar uma 100%, virgem sendo essa é criança, única, porque hoje em dia tá difícil. tá complicado. Aí pega uma criança virgem e devolve esta vela para a mulher. Recusa, agradece, recusa. Mas o que e você fazia com a criança virgem no meio disso tudo que eu não entendi? Você é a leva criança junto? que entrega a vela. Ah, Porque agora uma virgem, uma criança pura, ela não pode ser tocada, não pode ser amaldiçoada. Enfim. entendi. É isso. Por isso que guardam as crianças. Entendi. Gente, deixa eu contar só uma expressão minha muito engraçada. Mas calma, ela entregou a vela? Entregou a vela e a outra não Sobreviveu. morreu. É que Não. falando nisso, eu achava engraçado que minha avó falava: criança não morre. Um dia brigando com a minha irmã, eu falei: quero que você morra. Minha avó falou: criança não morre.
Eu falei, como assim? Ela falou, Deus não deixa. Até hoje, quando eu pego avião, eu olho pro voo, tem gente que não gosta de choro de criança, eu adoro. Quando eu escuto, eu falo, opa, tem criança, não vai cair o avião. Foda-se, Deus não deixa. Olha isso, falei palavrão, perdoa. Como isso ficou na minha cabeça. Eu tinha o quê? 9 anos, 8, 9 anos, tava brigando com a minha irmã. Sim. E ela, minha avó Jandira, falou, criança não morre, Deus não deixa. Então quando eu tô em voo, e quando eu fui uma vez, eu fui pra Ilhéus, de repente eu olho, só tinha cabecinha branca, não tinha uma criança. Eu falei, E ainda Esse tá aí, mais se perto. levantar a mão, Deus Ela puxou. falei, agora já Tá era. pertinho, Não né? tem criança aqui, Deus Ferrou. vai derrubar. Mas eu acho muito bonito isso, como nossos avós vão passando esses conhecimentos pra gente, que criam uma raiz dentro da gente, que nem o David ficou cismado com o negócio da carne. Você que já deu uma paz de espírito de saber que tinha criança no avião, que nada mais é também que a nossa fé, né? É uma forma de ativar a nossa fé do tipo assim, eu tô tranquilo porque eu acredito que a criança vai me proteger, alguma coisa assim. Então e essa uma energia para aquilo também, né? Tipo, uma energia. Tudo aquilo que você põe uma energia, ela acontece. Então também entra naquela energia. Eu acreditei que aquela carne ia me fazer mal e fez. Exato. Ele acreditou que esse voo não vai cair porque tem crianças nele. Então ele se sentiu seguro. Então ele emanou essa energia também de estou protegido. Será que eu salvei o voo? E não a Será? criança? Será? Será Com que foi seu minha próprio fé? ritual? Seu próprio ritual interno, de tipo, vai dar tudo certo porque eu sei disso, disso e disso? De nada, hein? Quem tava no voo aí, de Essas nada. que já Tá? estão Não com precisa seus nem 30 agradecer. anos. 30 a mais, né? Acho que vai muito disso, dessas crenças sendo passadas como tradições, vindo assim, do que a gente acredita hoje por causa disso, porque. E aí, mais de uma pessoa acreditando torna essa corrente cada vez mais forte, uma corrente energética mesmo. Sim. De que vai dar tudo certo. Da mesma forma, pro contrário. Se começa um desesperado gritar, falar que vai cair, começar todo mundo a entrar na mesma vibe, parece que a energia conspira pro negócio dar errado, sabe? Não, e isso que você falou de a gente acreditar naquilo e o outro acredita também, tem uma coisa que foi uma anotação que eu fiz, que é uma frase interessante que parece com isso que você falou. Será que essas lendas e essas crenças realmente existem? Ou é só uma crença que um foi passando pro outro, então vamos acreditar nisso aí? Tipo, será que elas realmente é algo que aconteceu? Ou foi algo que um disse e o outro não. Bom, não vou pagar pra ver e vou entrar nesse embalo aí também. Imagino bem até de antigamente, tipo, ritual pra colheita. Vamos fazer um ritual pra que chova. Fizemos no primeiro ano, deu super certo. No ano seguinte, a gente esqueceu de fazer, não choveu. Era o ritual, então vamos seguir. Então todo ano, só pra garantir, vamos fazer um negocinho Logo. do ritual, porque se não custa nada, já estamos aqui mesmo, eu pego meia dúzia de folhas e vamos embora cultuar os deuses. E isso foi criando um negócio que, tipo assim, que nem você. No dia que eles não fizerem, eles vão falar, é isso. Foi por É isso. isso porque você burlou o negócio da carne que você não devia ter feito e você sente os efeitos. É um negócio assim, como palavra tem poder, Sem né? poder. Total. E, Bah, você sabe algum ritual que tem nesse período da quaresma? Olha, Ritual, assim, né? Tem algumas superstições, né? Também, né? Tem uma galera que usa isso, né? Fala ritual, mas são superstições. Coisa de vó, assim. Não pode fazer tal coisa na quaresma. a gente tinha falado, né, da carne, né, que também não entendia por que especificamente da carne vermelha, mas vocês comentaram essa coisa do sagrado e tudo mais. E é isso, não poderíamos, a gente quando criança, a gente só podia sair durante o período do dia. Exatamente. Durante o período da noite, só que foi entendido conforme os anos que era meio que tipo que carnaval, tá todo mundo numa folia, então era perigoso para uma criança poder se machucar. Só que ao mesmo tempo, era isso, à noite era um momento que ninguém respondia por ninguém, em que todo mundo, ninguém mais tinha identidade, você era permitido viver qualquer outra vida que você quisesse. Então assim, não existia lei. É a época mais perigosa nesse sentido, mas não só para criança, mas eu acho que para qualquer ser inocente. Sim. Então tinha isso também. E eu não lembro que minha avó falou, a gente posso até confundir, tinha alguma coisa de pegar doce. De ir na Pegar porta em doce? porta das pessoas pra pegar alguma coisa de docinho. Tem Halloween, Isso é tem Halloween. e Cosme e Damião, mas eu acho que Cosme e não Damião, cabem é aqui. outra Não lembro, data, gente, eu tô gente. errada. Tinha Pô, mas coisa no peraí, carnaval. vamos dar uma olhada se Cosme e Damião tá mais ou menos Será perto. que ele se. Mas dá eu muito lembro de isso alguma também? coisa Não sei, hein? disso, Vou de dar uma pesquisada. docinhos, de distribuir coisas. Mas os avós, eles têm... Eu me lembro que minha bisavó falava, porque eu não fui batizado. Não, eu fui só batizado. Ah lá. Eu não fiz catequese, eu fui expulso da catequese. Menina, que vergonha. Eu fui expulso Também não mesmo. fiz. Aí... Não duvido. Crisma, esquece. Aí o que aconteceu? A minha bisavó falou, vocês não vão... Você não pode comungar.
pegar a hóstia. Sim, sim. Você fala não pra uma criança de 12 anos, 11, 12 anos, é falar sim. É Vou sim. falar sim, por Mas favor, falar, tente. sim, sim, eu vou, né? E aí eu, na cara de pau, eu não só peguei na missa com ela, como saí mastigando ainda. Eu olhando pra ela, né? Filha da puta. Fazendo bolinha, né? Fazendo de bolinha, prédio. é. E aí, eu comentei isso com um amigo meu amigo falou, cara, isso daí você sente gosto de ferro quando você põe na boca. É sangue. Você tá desrespeitando a maior divindade. Na época eu não percebia. Eu falei, vou tirar a prova. Vamos ver. Vamos ver. Ah lá. Igreja do Bom Parto, lá no Tatuapé, nunca me esqueço. Quem tá lá de manhã vira uma noite daquele jeito. Os dois de motoclube, ele já faleceu, esse meu amigo. Os dois de motoclube. Nós fomos na igreja comungar. Vendo uma cara de pau com uma olheira, né? Jaquetão. Eu me lembro que o padre nem deu na minha boca, ele deu na minha mão, eu agradeci e pus na boca. Eu senti gosto de ferro. É. Gosto, sabe, de sangue? Uhum. Eu falei, mano, que muito louco. Eu falei, olha, fiz merda, cara. Aí eu falei, te falei. Ah lá, foi punido. Foi Aí vem punido. daquele negócio que a gente falou. Se você não tivesse tido essa informação do seu parceiro, será que você ia sentir o gosto de ferro? Ou você só sentiu o gosto de ferro pelo efeito placebo de, tipo, ter essa informação e seu cérebro já foi assimilando ali? Sim. E Entende? meu cérebro já está um pouco alterado. Ele não chegou pleno. Você Lá chegou também. alterado na igreja. Foi. Para. Que eu queria fazer o teste e realmente eu senti gosto de... Não é gosto de ferro, é gosto de sangue. Pra quem já sentiu, enfim, né? Gosto sim. de sangue. Então eu falei, meu... É um negócio que é isso, você tem que ir com muito respeito, porque tem tanta gente acreditando que eu acho que realmente a energia torna um negócio real. Torna real. Exatamente. É a gente que torna real ou é a gente que autoriza que a coisa se transmute, se transforme em real Qual pra que é? gente? Existe muita diferença? Pra mim, por exemplo, fantasma. Os fantasmas existem e eu autorizo que eles apareçam pra mim, ou por eu acreditar que tem fantasmas, eu verei fantasmas. E não necessariamente eles existam, mas está na minha cabeça. A linha é esquizofrenia, pra mim. Você busca um doutor ligado. Exato. Mas eu acho que tem essa coisa, por exemplo, assim, pessoas que têm uma certa mediunidade. Elas, assim, na minha concepção, isso é a minha opinião pessoal, pra mim existem fantasmas. Mas você se permite vê-los ou não. É um negócio que você consegue bloquear. Tá. A mesma coisa desses rituais, a mesma coisa do que te afeta. Até quando alguém faz um trabalho contra você. O que o povo fala? Corpo fechado. Que é, não deixe o negócio te atingir. Quer dizer que não existe? Não, não quer dizer que não existe. Existe. Mas o quanto é essa permissão que você dá, é a força que ele vai entrar em Quanto você. ela existe pra você. Fortifica ela. Entendeu? E aí que você destabiliza. Como que você acaba com o trabalho que façam contra você? É você não acreditar, é você não dar palco pra esse tipo de coisa. Porque quando você dá palco, você alimenta. Mas quando o trabalho não é bem feito, Tem Mas isso, quando né? não é bem feito, nem a pessoa acredita, assim. Ela não deu o próprio palco pro rolê, como é que você... não, eu digo quando o trabalho é. Vamos pensar aí numa coisa de Kimbanda. Que eu vou deixar. Eu tenho algumas histórias boas disso, mas tem trabalhos que a pessoa nem sabe que foi feito pra ela. Ela vê a vida desandando, mas vamos deixar pro episódio específico sobre isso, Sim. que a gente já tá marcado aí, tá, E se gente? vocês tiveram situações dessa, com trabalhos feitos com vocês, mandem pra gente que a gente comenta aqui E também. mande perguntas também, sugestões, mandem histórias que vocês, né, do Isso. carnaval, de rituais, que vocês acreditam, que a gente não mencionou aqui. Acho excelente. Inclusive, vamos deixar o nosso e-mail, então, por Verdade. enquanto, né? A gente vai escrever aqui embaixo pra vocês, mas ele é cambu.horrorlab@gmail.com. Dúvidas, questões, até crítica, gente, a gente tá começando. Então, tudo que vocês puderem, entendeu que a gente tá começando? Tudo que vocês puderem ajudar a gente a melhorar e crescer o canal, a opinião de vocês é que valeu pra gente. E É, isso aí. também tem o nosso Instagram também, né? Boa, que vocês podem David. mandar na nossa DM também, que é Daniel. Não é Daniel, não. É Não. Diga pra gente. @ Cambu, CAMBOOH .horrorlab. A gente também deixa, bom, a gente deixar aqui embaixo no rodapé pra vocês Boa sorte conseguirem pros escrever. editores. Isso. Editor, um beijo. Vamos deixar o querido. link aí, isso é legal. E lembrei de mais uma coisa de Quaresma que eu achava muito legal. Os fake dancers, né? Os dançarinos falsos. Você, quando ia na Quaresma, você não pode comemorar. Você já perdeu a dignidade Já no carnaval. Não, a comemoração era no carnaval, a É. redenção é na quaresma, então... Então, se você for, dizem, né, da menina que dançou com o diabo, da
do cara que casou com uma pombagira, que, abre aspas, não é a pombagira da religião, né? Que eles chamam de pombagira não diaba, né? E eu acho muito legal, porque são histórias que eles dizem pra assustar, obviamente, né? Pra você não sair mais de casa, pra você recuperar a dignidade, salvar o fígado. Mas ao mesmo tempo, isso é muito assombroso. Porque é o que a Babi falou, no carnaval você não sabe quem você é e você não sabe quem o outro é. Sim, E até quando o outro é alguém, de fato, ou é algo, exatamente. sem você saber. E não tô puxando ainda pra aquela coisa mais bonitinha do boto cor-de-rosa, que eu achei, mas não, eu tô puxando para as coisas mais pesadas, porque dizem que os espíritos obsessores, eles gostam disso, do vício. Posso fazer referência rapidinho a um filme? É. Vocês já viram aquele filme que tem uma sequência de filmes chamado Expurgo? Dia de Já Expurgo. ouvi falar, mas não assisti. Que é exatamente isso. É um dia que eles colocam nos Estados Unidos, obviamente, onde tudo acontece, os aliens chegam, as bombas explodem. E Donald eles Trump, é. Exatamente. Terrível. E aí eles determinam que existe o dia do expurgo. Uma vez por ano, não existe lei no mundo, né? Nesse local não existe lei. Ou seja, você pode matar, você pode roubar, você pode fazer o que você quiser. E o mais engraçado que eu pensei agora, nesse filme, tem 1, 2, 3, 4, tem várias sequências. Todos, quando saem pro expurgo, estão usando o quê? Máscaras. Máscaras. Sim. Todos estão de máscara, porque é um momento que você pode se desconectar da sua identidade e realmente você pode fazer o que você quiser. E o grande argumento do filme é que isso diminuiu a taxa de criminalidade, que não tem mais assaltos, que não tem mais outros tipos, porque eles expurgam tudo nesse dia. São 24 horas em que nenhuma lei se aplica a você. Então, o carnaval, querendo ou não, pode ter tido tirado desse filme, desse ritual, entendeu? Sim. Só que é um negócio muito mais macabro. Não tenho dúvida. O pessoal vai pra matar, E entendeu? teve uma série também, né, que não deu muito certo, de um canal de streaming. Eu não vou falar nomes aqui, Sem porque não somos concorrência. patrocinados, mas é aquele lá que todo mundo conhece. Uhum. É uma série que o enredo começa assim também, só que é mais. Eles colocaram adolescentes. Então, acontece só de adolescentes estarem nessa cidade, eles não entendem o porquê. E eles colocam que a lei deles é essa: eles podem fazer o que eles quiserem durante esse período e depois vão ser punidos por isso, enfim. E aí tem um desenrolar do enredo, só que não deu muito certo. Acho que não passou da primeira temporada, porque não teve muita Entendi. audiência. Ah, e só por curiosidade, David, se tivesse esse dia, qual seria o crime que você cometeria? Ai, adorei essa pauta. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu não sei, só pode um. Trabalhamos com nomes. Pode Trabalhamos ser com um só. um tipo penal. Não, o que pode você ia falar. começar? Ô, Vamos... mãe, é mentira, até brincadeira. Eu acho que eu ia roubar um banco, hein? Que aí já garantiu o ano todo, né? Já fiz uma cagadinha ali, uma Pô, vez genial, no ano. genial. Acho que não ia matar ninguém, não. Acho que não valia a pena E você, matar Babi? ninguém. Acho que ia ser eu roubar um banco porque ia garantir o resto do ano. O resto dos anos, né? Nossa, tão difícil, são tantas opções. Quero São nomes. tantos que trabalhamos com tipos penais. Se eu pudesse um dia, mas assim, né? Um dia que você pudesse fazer qualquer coisa sem ser punido. Ah. Eu ia mexer. Olhinho brilhando. Eu ia mexer com todos os algoritmos das redes sociais. Todos. Eu não ia deixar mais ninguém entrar na internet. Eu ia acabar com a internet. Bacana. Obrigada, gente. Sigam a gente aqui no podcast, tá? Que funciona através da internet. Pô, mas só eu que tenho uma coisa mais plausível, Vamos lá. Vamos qual? lá. eu ia pra Papudinha com esse machado aqui. Ah. Ia fazer um terrorismo ali, não Sei ia matar aonde? ninguém. Na papuda. Na Papudinha. Ah, tá. Tem um ok. lugar lá, eu ia com machado, ok? Mas pra nada, não ia fazer maldades muito que grandes, Não, não, mas não. Esse só ia levar ele pra passear, pra Só conhecer a coisa região, Não, né? eu iria, porque eu não ia ser preso mesmo. Eu falei, o quê, meu filho? Imagina. Aí depois que eu chegasse a quaresma, só colocar um copinho d'água na porta. Copo na porta de d'água, casa, te batizo. Não varrer a casa depois das 6. Não te tá tudo critico. certo, tá perdoado. Mas você já pensou, por exemplo, esse negócio de uma menina dançando com um cara? Eu adoro isso. Ela tá dançando, bonitinha. De repente ela olha, o cara tem pernas, os joelhos deles são Perna de bode? que são côncavos, pernas de bode. Eu pensei de bode também. É, não veio porque- na mente, E- não. Porque o Isso. bode é a relação, né? Com o mal, com personificação. Inclusive nós temos aqui, né? Nossa, o bodezinho. nosso... Vamos dar um Ai. nome. Gente, que nome que eu acho que ele tem que ter, hein? Fala aí pra gente, manda aí nos A comentários. gente tem vários arquétipos aqui no cenário que a gente precisa que vocês identifiquem, porque senão eles não, né? Não Passam faz por sentido. outro plano, é. Inclusive, eu acho legal a gente falar sobre isso, Sim. porque o nosso cenário ele foi construído com a ideia de ser um cenário apocalíptico e ao mesmo tempo com vários elementos aí do terror, do gore,
enfim, E tem do muita dica do horror, que a gente vai desculpa. falar nos próximos episódios também, espalhados por aqui. Então, a gente vai ensinar algumas coisas, falar e demonstrar como é feito algumas coisas aqui também. Porque o nosso cenário, não é só para ficar bonitinho, claro, também. Só que tem muito significado também. Então, assim, se vocês olharem, aí já vai ter dica de alguns episódios, dos próximos episódios também. Se quiserem chutar qual que vai ser, vamos ver quem acerta. Eu vou só dar uma dica muito boa para vocês, tá? A gente não só vai ficar aqui dentro do podcast, a gente também vai para campo. Se vocês olharem esta prateleira, ela está tudo que precisa, por exemplo, para detectar fantasmas, tá? Temos o K2, que é um receptor eletromagnético, temos o Spirit Box, temos muita coisa, pentaprisma. Depois a gente vai ter um episódio só para isso e quando a gente for a campo vai ser muito legal vocês assistirem. Porque a gente sai, né, do conforto de um estúdio, de câmeras, Exato. luzes e tal. A gente Nesse vai- momento, a gente tá vindo aqui para todo mundo mostrar muita teoria de coisas Sim. que a gente conhece, que a gente também está querendo aprender, então dicas que vocês puderem dar, mas que a gente quer viver o negócio na prática. Então, todas as experiências locais que vocês tiverem para indicar e tudo mais, a gente quer entender o macabro indo através dele, entendeu? Então, não só falando de uma mesa. Então, a gente quer viver isso de todas as formas. Vivenciar e desvendar alguns também, né? Que tem muita coisa por aí na internet que aí tem que saber se é real, se não é. Nossa, a inteligência isso é bem artificial complicou, né? complicou bastante. E Quase ninguém existe- acredita em nada mais hoje em dia, né? Tudo fala, IA. Exato. E existe um instituto chamado Instituto James Randi. Procurem isso. James Randi era um mágico muito famoso que ele desmascarou todos os grandes místicos, né? Então, o Yuri Gagarin, aquele que entortava garfo, o Thomas Green Morse, brasileiro também, né? Que foi desmascarado. Ele Tinha uma desmascarava médium muita também, né? gente. Que ele desmascarou. Não, vários. Ele era tipo o Padre Quevedo americano, mas ele era um mágico, ele fazia truques. Inclusive tinha um pastor americano que era muito forte, assim, muita gente. Ele era trilhardário. E você via os cultos dele, eles falavam bem assim. Ele falava, olha, João Ricardo Pedro, um americano. Deus acaba de me falar que o seu problema do joelho esquerdo tá curado. Pode ficar bem. Levanta aí, João. Cadê você? Olha, João, vem cá, não sei o que lá. Larga essa bengala. E aí o cara larga, caía, né? Depois fazia que nem aquela anta do Marcelo. Aí ele caía, se machucava. Mas ele fazia esse tipo de cura. E ninguém entendia. Então, para eles, ele era o contato direto com Deus. Sim. James Será? Randi começou a desconfiar. Ele falou, eu vou desmascarar esse cara. Ele desenvolveu com 2 detetives um corte de frequências, tipo um Spirit Box, de frequências de rádio. Caçava a rádio randômica, aí uma hora ele descobre um vídeo que eu vou até colocar um pedacinho pra gente ver, né? Aham. Eu vou descrever enquanto coloca. Mostra o pastor e a voz da esposa dele falando que a pessoa quando entrava na igreja, ela preenchia uma ficha com o nome e punha o que ela queria curar. Ah, Olha então só. é óbvio que ele sabia o que precisava curar. E a esposa ponto ia eletrônico. e ele com ponto eletrônico cantava a bola. James Randi já acabou com ele. Aí, por que eu falei dele? James Randi tem um instituto e ele dá um prêmio, se não me engano, tá $100 mil, para quem levar alguma prova que eles não consigam replicar, que eles não consigam reproduzir. Então, assim, para você ser aprovado lá, você precisa ter certa autoridade no tema e eles têm que identificar como aquilo real. E aliás, eu vou ter para falar sobre isso, mas em outros episódios de Padre Quevedo, os livros dele são maravilhosos, tenho todos. Aqui não estão, né? Preciso Acho trazer. que não, aqui a gente só tá no macabro mesmo. Preciso Os trazer. terror aqui. Mais coisas de terror da quaresma para o pessoal ficar bem preparado. Vamos lá. Vamos lá, coisa de terror da quaresma. Deixa eu pensar aqui, deixa eu usar minha colinha. Sim, gente, peguei uma cola, porque é o primeiro episódio, eu não tô tão assim. Tá calma lá. tudo certo. Gente, a gente resolveu trazer vinho no nosso primeiro, Pra brindar vocês, nossos novos seguidores. mas também será café, serão outras coisas. Aqui Sim. é água também pra equilibrar, pra gente conseguir terminar o podcast. Exatamente, é água. Mas nada melhor que uma sexta-feira 13, pré-carnaval, a gente comemorar bem dionisíaca mesmo. Gosto, E eu acho começar o nosso podcast. Exatamente. Foi um projeto pensado por um bom tempo, gente. A gente cozinhou, macerou bastante para a gente compreender qual seria a melhor forma da gente trazer, quem que iria participar, como iria participar, até a gente chegar nesse formato. E, por favor, comentem.
Isso pra gente é super E importante. mande suas histórias da quaresma também, se já aconteceu alguma coisa com vocês, né, nesse período. Uma coisa que foi uma crença que você nem acreditava e falaram pra você e você passou a acreditar. Enfim, suas experiências com esse período. Do carnaval também, se já vivenciaram alguma coisa diferente do normal. Apesar que já no próprio carnaval já é bem diferente, já Já acontece é. muita coisa. Mas conta aí pra gente, manda Manda no os nosso comentários e-mail. aí ou na DM do Instagram também. Posso contar um Conte. caos, mais um Ah, caos eu bom? adoro causos, Meu vai. avô, falecido avô, faleceu em 2023 de Covid. Ele era policial militar, né? E aí, a quaresma, por eles serem de família, inclusive a mãe dele, minha bisavó, que é a que falou dos bebês, ela foi enterrada em berço beneditino, pra vocês terem uma ideia o quanto eles eram Desculpa, o católicos. que é berço beneditino, pra quem não É sabe? é um túmulo de São Benedito, que só quando você foi um devoto fervoroso, e igreja, TFP, essas coisas, só quando você foi muito fervoroso, você tem autorização de ser enterrado junto com os As famosas semi-santos lá. beatas, né? As beatas. Mas calma, tem um pedaço desse em cada cemitério ou é um lugar Não, específico? no caso dela foi, se eu não me engano, no Quarta Parada, aqui em São Paulo. Tá. Mas é só beatas mesmo. Então, assim, você dedicou sua vida a São Benedito, no caso dela, você é enterrado lá. Você tem direito de não ficar nem com a tua família. Que bom, né? Dependendo da família. Que bom, né? Aí ela foi enterrada eu me lembro, até na época, enfim, de santas enormes na casa dela e tal. Uma coisa bem bizarra. E aí, o meu avô, policial, como eu Aham. falei, ele também era muito católico, como a minha avó. O meu avô resolveu, um dia, descobrir um barulho que sempre acontecia na casa dele. Que tipo de barulho? Correntes. Ele sempre via, ele tinha no portão dele enrolado uma corrente que travava o portão, né? E aí, toda quinta para sexta-feira à noite, ele ouvia como se estivessem puxando, fazia vrá com a corrente, sabe? Quando você puxa Que ela, vai ela sai fazendo batendo ela por ela. É. E aí ele olhava, corrente no chão. E era quinta para E sexta. não tinha ninguém. Não, sem ninguém. E sem cadeado. Não, com cadeado. Bacana. Com O cadeado. cadeado ficava aberto? Abria o cadeado. Babadeira. E aí, o meu avô uma vez ficou muito bravo. E aí, eu falo de quaresma, porque logo depois de um carnaval, ele tava após a quarta-feira de cinzas, ele falou pra minha avó, minha mãe criança, minha tia criança, ele falou, ó, eu vou pegar quem tá fazendo isso hoje. Porque na cabeça dele a crença ainda não era nada espiritual. Não, era alguém alguém sacaneando alguém ele. carnal está causando. Positivo. Aí, o que ele fez? Ele foi lá, tinha um terreno baldio do lado, antigamente as casas não eram como é hoje, né? Um vizinho, né? Tudo geminado. Tinham terrenos, muitos vazios. Ele falou, eu vou ficar lá no terreno com 2 soldados, 2 policiais. Pra vocês terem uma noção da minha idade, meu avô não era nem da polícia militar. Agora ele foi, né? Mas ele era da Força Pública. Que foi... É isso aí. Então, o que aconteceu? Ele ficou com 2 soldados da Força Pública no terreno esperando acontecer. E minha mãe conta que na época tinha barulho, é normal, gente gritando, Ainda mais em corrente sítio, arrastando, né? ouvia. Tipo- Não, casa. Ah, tá. Casa normal, em São Paulo, no Tatuapé. Tá. E aí minha mãe falou, tá bom, tá tudo certo. O meu avô ficou esperando, aí deu 1, 2, 3, 4, quando tava perto da hora de amanhecer, meu avô falou, filho da mãe, né? Bem hoje o cara não apareceu. Quando ele foi entrar em casa com os soldados, o cadeado tava no chão. Nossa. Quando ele entrou na casa, minha mãe, minha tia, minha avó, todo mundo chorando. Falaram que foi o pior dia, assim, de barulho, de coisa batendo, quebrando, caindo. Espírito zombeteiro. E Quem dentro mandou? da casa, dentro, fora, ninguém escutou absolutamente nada. Caramba. E aí, quando minha mãe contou isso, eu falei, gente, era isso. Tanto que foi uma casa complicada. Desculpa. Vazou um celular aí. Do nada. Foi uma casa complicada porque eles tiveram simplesmente que vender a casa. Eles queimaram de tanta coisa que Mas sabe, acontecia. pensando agora no que aconteceu, eles deram permissão. Tipo assim, o espírito até então tava na porta. Lá na grade, o cara. E o negócio é 4, desculpa. Baralho. Baralho é 4. Ele tava na porta, tirava. Quando ele levou mais gente lá e de certa forma ele tava, vamos colocar, invocando, que ele queria que aparecesse. Ele queria que dessa vez ele viesse. Ele não chegou a falar, eu te permito entrar, mas é aquela coisa da energia. Ele
tava sedento pra que aparecesse. E quando você tá sedento e aparece, o que acontece? Dá permissão pra sua própria casa. O espírito já tinha passado ali. Entende? Ele, E ele ele veio- pôs a energia e fez outras pessoas que nem tinha nada a ver com o rolê acreditar naquilo também e participar. E numa Então, energia arisca, do tipo assim, a gente vai atacar. Não foi aquela energia que a gente falou da vela, de se benzer, de tratar o espírito com respeito, de uma coisa apaziguada. Foi assim, vamos chamar policial que a gente vai pegar esse espírito na mão. O espírito pegar da... ele no soco. Então você abriu aí o portal, a permissão, querendo ou não, Sim. pra que ele se manifestasse. Porque ele nunca tinha se manifestado da casa, ou não? Tô errada. Não, a casa tinha várias. Acontecia muita coisa. Aliás, isso é maravilhoso se minha mãe topasse participar disso aqui. Gente do céu, ela é uma figura. David conhece bem. Fofíssima. Nem a mãe do David, do Dani. Uma Minha mãe mãe também. filósofa, pensem nisso. Uma pessoa incrível. E ela, contando esses causos, eu me lembro que assustava não só pela forma como ela descrevia, que eu achava genial. Assim, ela sabia descrever, te inserir como Stephen King dentro de um cenário de você falar, tá, não vou perder nada, já entendi tudo. Mas ao mesmo tempo, é de uma franqueza, você vê que ela não quer te enganar, ela vai te falar, e assim, eu já perguntei, enfim, a vida inteira que eu tô com ela, eu perguntei as mesmas histórias, nunca mudou uma vírgula. Ou Então- seja, ela tá falando a experiência dela, acreditando ou não, foi isso que aconteceu Foi isso comigo. que ela viu, exato. Por exemplo, a avó da minha mulher, ela fala da assombração do Zeca Bunda. De quem? O Zeca Zeca O Zeca Bunda. Bunda tem o Zeca Bunda. Eu não me lembro por quê, mas enfim, hoje ela já tá Você já ouviu debilitada. falar desse? Essa entidade eu Tem nunca o Zeca ouvi. Bunda. É igual o Perna Cabeluda. Vocês assistiram o... Eu tô me sentindo muito, eu pensei que ele ia falar o Homem do Sábio. Não. Alguém Vocês mais assistiram fácil. o Agente Secreto, o filme novo agora do Wagner Eu Moura? ainda não assisti, Não, eu tô perdão. É devendo. igual a lenda do Perna Cabeluda. É uma coisa que não faz o menor sentido, mas o nome é engraçado. Igual o Chupacabra. O Cadeirudo, esse eu lembro do Cadeirudo. Não, o Cabeludo era da novela, né? Da novela. Então, mas não era meio que nessa pegada de tipo um ser grotesco, uma entidade que aparecia. Não, o Cadeirudo ele fornicava, digamos assim. Ele copulava. Perseguia mulheres durante a noite e alguns acreditavam que era um homem da cidade, outros realmente acreditavam que era uma coisa sobrenatural. E no fim, pra quem não, né, quem for jovem provavelmente não faz ideia do que a gente tá O falando, que é Cadeirudo. mas pesquisem, que era uma novela bem legal. Porto dos Milagres, não é Eu essa acho que novela era alguma certa? coisa assim. Ah, não, Ai, gente, se alguém aí- lembrar o nome dessa novela, põe aí. pra Eu gente, era muito. esqueci. Eu tinha pavor do Cadeirudo, Sim, gente. eu lembro. Eu não lembro da novela, não lembro nada, mas eu lembro da imagem dele todo coberto e que ficou a novela inteira pra descobrir quem era esse No cara. final era um cara que Não, eu era um achei cara, genial. falamos o final. Não, Era- não, Plot- nem dá spoiler, gente, mas não é dá muito bom. spoiler, é genial, é genial. Queria o final. falar muito quem era, mas enfim. Olha aí o advogado, falou nem dá spoiler, não é nem dá spoiler, desculpa. Pode, desculpa o inglês dele, Spoiler. confunde. Não, é coisa de advogado. Spoiler é coisa de advogado, que horror. Sai daqui. E tinha. E o interessante também, falando dessa novela, que tinha mulheres, depois de um tempo, muita gente tinha medo, só que depois começou a ser um atrativo para as mulheres, para algumas mulheres da cidade, porque ele era um cara que fornicava com essas mulheres. Então, algumas mulheres mais safadinhas procuravam e andavam propositalmente durante a noite para ser atacada pelo Cadeirudo. Então, aí a gente volta à questão do carnaval, que são os espíritos zombeteiros da tentação, da luxúria. São Mas- esses espíritos que permitem você fazer coisas que em casa você não pode. Mas, por exemplo, na quaresma você não pode fazer amor? Até onde eu sei. Nem Não sei. com cônjuge? Com Olha, falam que cônjuge? você não pode comer carne vermelha. Pra mim, isso abrange várias coisas. Carne rosa, mentira. Olha, Não. Nossa falei merda. senhora. Não, entendi. A gente tava indo total, tão parei, bem. Os parei. comerciais. A gente vai subir a censura a partir de agora, tá, galera? Não, não. Era A 12, foi pra 14. Mas não A dá. gente não tinha comerciais Não agora. tinha. Não, pera, mas não pode? Será na quaresma? Não sei, algo a se Fornicar? pesquisar. Aquela coisa que eu Popular. acho que não seria recomendado. Eu acho que realmente nesse momento de... Porque a extravagância vem antes. É, né? porque já perdeu a dignidade. Tem que Porque o recuperar. carnaval já tá nisso, né? Entendi. Já tá na fornicação, já tá no... E a quaresma é você abrir mão dos prazeres durante esses 40 dias. Todos os prazeres. Então, os prazeres carnais, além de comer a carne, é comer a carne. E até fazer a expulsão desses espíritos, porque tem o véu, né? Que está quase inexistente entre o mundo espiritual e o nosso, né? O mundo carnal. Exato. E então é meio que vamos subir esse véu de novo. Então, Pra você subir esse ao véu. máximo não cometer pecados. Então, não fazer barulhos excessivos, não varrer a casa, que já mencionou, não varrer a casa à noite,
não dormir completamente no escuro. Tem várias outras coisas, colocar copo d'água atrás da porta. Até tapar coisas os pra- espelhos. tampar os esse tipo, espelhos também. entendeu? Tampar os santos, gente. Eu achava muito engraçado. A minha avó, ela cobria os santos na quaresma. Punha lençol mesmo, que ela falou que senão eles piscavam. Ela falou, porque é isso, eles estão vivos, eles estão O véu ativos. eles estão ativos. Então a gente não pode olhar pra eles, que você vai ver ele piscando, você vai se assustar, mas tá tudo bem, gente, ó, tá coberto, Tá você tranquilo, não vai não ver vai agora. acontecer nada. E querendo ou não, o ato da fornicação, tentando não falar nada pra ser Voltando. censurado. Amém. O ato da fornicação é um ato que você abre totalmente os seus chakras, o seu espírito, você está exposto. Você tá no vulnerável, né? Então você você não só pega a energia da pessoa que você tá junto. Você pega de tudo que tá em volta. E com tudo esses... que a pessoa pegou. Imagina um carnaval, Então. a fornicada múltipla que você dá, Exato. Usem camisinha. no mínimo. Duas, se melhor mentira. Por Camisinha exemplo, espiritual. a minha e é espiritual. A minha avó, ela também falava uma coisa que era muito engraçada. O espelho, vocês estavam falando de espelho agora, eu achava muito bom. Você não podia olhar pro espelho muito tempo depois das 10 da noite. Não tem que se arrumar, não tem nada. Você tem que deitar e dormir. E aí eu falei, mas por quê, vó? Ela falou, porque senão você vai ver passar atrás de você pessoas que não estão na casa. Olha lá, que legal. E eu morria de medo. Eu falava, puta merda. Tipo, isso é muito... Mas depois de muitos anos que ela contou isso, que eu entendi que ela via como um portal. Minha avó era extremamente simples, enfim, do interior, foi adotada, então, tipo, uma pessoa analfabeta. Sim, mas não são conhecimentos que você acha nos livros. Esses que são os melhores. Então- É passado de família para família. Tanto que você fala, pô, como que a pessoa entende que um espelho é um portal e que o portal ele pode ser acessado não só por você, né? Então, realmente, se você olhar um espelho normal, tem um espelho fractal que se chama, que é um espelho que não dá o seu reflexo. Ele faz você exatamente, ele te inverte. Você Inclusive, fica é caríssimo esse espelho, Sim. que é exatamente como você se vê. como você Porque a se vê. gente não se vê normalmente no espelho. É A gente se vê invertido, né? o invertido, exato, o oposto. Agora você pensa que muito louco. Muita gente que enfim, eu já visitei casas, enfim, a gente vai até estudar um pouco esses que eu já fiz pra gente fazer os novos. E Tem gente que conversa com os espíritos por espelhos. Tem gente que tem medo, porque quando você tá numa casa, tudo apagado, nada aceso, você realmente fica assustado. Mas ele falou que os espíritos passam nessa segunda dimensão atrás de você. Então ele não tá físico, mas pode olhar atrás de você no espelho e vai ter alguém. exato. E também na representação para você invocar espíritos, banimento, esse tipo de coisa, a invocação dos 4 elementos. E um dos 4 elementos é a água. A água é o reflexo. Então ele é um portal também muito usado. Além de ser um portal fluido, porque a água é um condutor fluido de todos os espíritos, ele também gera essa questão do reflexo, de você conseguir enxergar outras coisas, outros mundos, entendeu? Então também tem essa analogia. Se você não tem um espelho, use uma poça d'água. Pode ser o seu portal. E isso do espelho, eu não sei qual é a referência exata, mas eu lembro que na minha família também tinha muito que coisa de vó. Em tempestades muito fortes, tinha que tampar os espelhos também. Eu não lembro por quê. Eu só lembro de eu muito pequeno correndo pela casa inteira tampando todos os espelhos possíveis. Porque tinha que colocar um lençol, porque no dia de tempestade, eu não sei se chamava raio, não sei qual era a brisa de vovó. Beijo, vó, onde você estiver. Acho que é legal a gente trazer um dia o tema daqui sobre os espelhos, porque tem muita coisa que relaciona isso, a parte do espiritismo, até mesmo quebrar um espelho. Quebrar um espelho, teoricamente, você fecharia um portal, mas por que 7 anos de azar? Entende? Será que você fechou ou você abriu? Exato. Será que aí você abre um portal? Mas a gente vê sempre em filmes de terror, quando o espírito tá querendo sair pelo espelho, o pessoal começa na quebração toda. Teoricamente, isso é um banimento, mas da onde vem a lenda de 7 anos de azar? Entendeu? Onde você condena? Por que esse número, né? O número cabalístico, E uma 7. das coisas também que tinha muito também na infância, talvez algumas outras pessoas aí tenham também, é a questão da sombra. Eu ouvia muito minha avó falando que depois de um certo horário da noite, não brincar com a sua sombra, que você pode se assustar. Eu nunca tentei pra ver o que poderia acontecer, mas falava que não podia brincar com a sombra. E eu tinha mania de ficar fazendo aquelas coisinhas assim, sabe? Brincar com a sombra. E eu lembro também de ser
período de quaresma, que não podia brincar, não podia fazer nada, né? Você tinha que deitar e dormir. É isso, era o Entrar em ideal. coma, né, na Nossa, mas Isso, você dorme falou- uns 40 dias, depois você volta a viver. Você falou um negócio da sombra, eu lembrei muito disso. Quando eu era pequena, tinha muita coisa de acabar a luz, e acabava a luz, não tinha internet. Tipo, já não tem hoje, mas assim, não tinha celular carregado, não tinha nada. Você tinha que se virar com meia dúzia de velas. E a gente brincava muito daquela coisa de ficar fazendo bichinho, sabe, na sombra, no escuro. E eu nunca esqueci uma vez que a gente tava fazendo essa brincadeira e parecia que as sombras, a gente colocou várias explicações lógicas, mas parecia que as sombras estavam com um delay. Tipo, você põe ali um passarinho, quando você tirava era 1 segundo, mas parecia que 1 segundo depois ele Vocês saía. tinham bebido? Não, eu era criança. Isso no máximo um biotônico Fontoura, porque tinha um certo Que alquinho é ali. alcoólico. A né? gente Eu adorava, gosto, dava um barato, apetite. adorava biotônico. Mas demorava um negócio a mais, a gente estranhava isso, mas é isso, a mente também tem essa proteção de tipo, não, vamos achar uma lógica. Sempre. Deve ter uma lógica, entendeu? Mas era um negócio muito engraçado que a gente via isso. E tem isso também em questão dos espelhos. Que eles fazem muito, não sei se é uma lenda, se é uma brincadeira da internet, ou se realmente existe ou só nos filmes, que a pessoa tá olhando pro espelho. E ela vira e o rosto continua. É 1 segundo. Mas o rosto não volta junto. Entendeu? É quase como se tipo, você pudesse se desconectar e por 1 segundo você visse seu espírito. Ou não, você abrir um portal e outro espírito tá fazendo aquela mímese, né? De imitar você com essa permissão que você deu, entendeu? É, eles usam isso muito em filmes de terror, né? Muitos têm essa situação do espelho, de se olhar, de se encarar Exato. e encarar de volta e ter um sorriso, ou você virar e a imagem ainda tá ali congelada, ou tá te observando. Tem E muita aí coisa. volta ao carnaval, a analogia de vozes Da minha cabeça, tá? Por isso as máscaras. As máscaras você tira esse acesso dos espíritos, porque você olha no espírito, está olhando no seu olho. O olho é por onde os espíritos conseguem te acessar, é onde eles te identificam. Quando você coloca uma máscara. Mas o olho não fica exposto? Oi? Mas o olho continua exposto. Não, mas é aquela coisinha assim, não é uma coisa que você olhar no fundo Dos dos olhos da pessoa, você não identifica a pessoa. Porque você não consegue acessar a alma dela. É, então falam as... que o acesso à nossa alma é pelos olhos, né? Os olhos são as janelas da Exatamente. alma, Pablo Neruda. Exatamente. E o Então, com a espelho máscara, talvez isso não fica Então mais né, não difícil seja acessar. tão fácil, entendeu? Entendeu? Eles Sim. podem até tentar acessar os seus olhos, Mas os olhos de quem? porque é isso, o espírito identifica você pelo rosto. Então você tá se disfarçando. O espelho, Querendo ou não, é a exposição de quem você é. nu e cru. Nossa, eu lembro que minha avó falava tantas essas coisinhas, ela já tá engraçada, não faz careta. Se um anjo assoprar, vai ficar a careta feita. Eu acho que eu fiz. Mas qual outra que ela falava também que eu adorava essas coisas de crença de vó? Eu achava muito bom. Mas não faz careta, que é um clássico. Que aí Aquele congela. congela a Não cara. apontar o dedo pra estrela, senão Apontar, cria verruga. verruga. Você lembra disso, David? Era muito bom. Eu tive uma verruga no dedo, aí a minha mãe falava que foi porque eu apontei pra estrela, e eu realmente apontava muito pra estrela. E criança acreditei, depois achei que, sei lá, qualquer Mas outra esse coisa. negócio aí da cara torta eu já vi acontecer. Mas aí é choque térmico. Choque mesmo. térmico Não, eu já esse vi aí também. você tomou banho, saiu, tomou um vento. Exato. E o menino que eu conheci, ele tá com febre, tadinho. Abriu a janela, deu choque térmico, ficou com a carinha assim meio congelada e durou quase 1 hora a carinha congelada dele assim. Demorou pros Meu meus- cunhado teve paralisia facial também, saindo do trabalho, vindo pro frio. Aí, às vezes, a gente conversando, ele ficava assim, ó, piscando. Então, o corpo. Eu falava, pau lá pra minha irmã. Falava, Mostra pra câmera aí que você, como que ele tá ficava. piscando, ele fala, Parece que desplugou um cabo ali. Pluga, cai metade da rede, coitado. Caiu, Resetando o menino, tá caiu o disjuntor. Mas eu acho muito legal quando a gente fala de mito, de lenda, exatamente por causa disso. A gente percebe que a gente é muito mais. E isso eu acho a identidade do Brasil. Eu acho que não pode morrer. A gente vai fazer um especial só disso, só de Saci Pererê, só de Ai, sim, as lendas folclóricas típicas brasileiras. Poxa, brasileiras. interessante pra caramba. E é isso que cria uma identidade nossa. Eu tava até vendo das pessoas que têm paralisia do sono, né? A Pri, vocês sabem, Sim. a minha esposa tem paralisia do sono, já teve. E não é normalmente ela acorda assustada, mas na paralisia do sono, falando de identidade cultural, né, social, política, as pessoas da Escócia viam um duende em cima do peito. As O pessoas Leprechaun. as pessoas dos Estados Unidos, principalmente na parte do norte, via bruxa em cima do peito. Que é o que a gente falou, bruxas, demônios, palhaços, demônios. São coisas que. Os arquétipos que normalmente são vistos. Sim, então, mas são arquétipos
não são tão universais. Você vai na China, eles veem um demônio chinês, um dragão específico. Então, por que a gente não pode ver um saci de verdade? Uma perna só, um menino de gorro, Que anda com uma velocidade absurda, se torna um um tornado. curupira, um boitatá. Cara, isso é muito legal. E assim, não dá pra saber se a gente criou as lendas ou se as lendas foram percebidas pela gente. É a coisa da cosmovisão que a gente conversa, que é um tema bem... Uma Não, das é uma das coisas que eu fico muito na dúvida também, porque assim, isso já tá abrindo o leque, né? Mas uma questão, sereias. Muita gente fala sereias, existe ou não existe. Eu fico pensando, de onde surgiu? Quem foi a primeira pessoa que teve essa ideia? Vamos pro princípio que não existe, realmente não existe. Mas por que há tantos anos isso vai reverberando essa crença? Ou acharam um perfil que é uma sereia, que é uma metade mulher e metade peixe, e isso dura há séculos. E compraram essa ideia, independente de acreditar ou não, todo mundo, pode ser que você não acredite, pode ser que você acredite, mas ainda assim, tá lá, você conhece alguma coisa referente à sereia, E não seja é em desenho, seja em coisa terror, enfim. E não é uma coisa que foi propagada com a internet, um viralizou porque um mandou e outro mandou. Era uma época que não existia praticamente comunicação. E pessoas com barcos em lugares diferentes do mundo, que você falou, na China, barcos que estavam fazendo transporte de comércio na Europa, eles viam o mesmo ser. E assim, não tinha como essas pessoas terem acesso a uma cultura da outra. E eles Sim. desenhavam cada um da sua forma, né, da sua identificação. Esse mesmo ser foi visto em diversas partes, entende? E tipo, como que eles conseguem ter exatamente o que você falou, essa mesma imagem, esse mesmo arquétipo? Podia ser um monstro com um rabo de sereia, tipo uma Úrsula, com tentáculos de coisa, mas sempre é o mesmo arquétipo. Extraterrestres também é a mesma coisa, tipo, quem foi a primeira pessoa que jogou a ideia de um serzinho que vem do outro planeta, verde ou não, com 3 pernas, 3 braços, Exato. mas até hoje vai reverberando essa ideia e fazendo filmes sobre isso, fim do mundo sobre isso, Pentágono, E com as informações NASA, que a gente tudo, está um monte de tendo coisa. hoje lá de Minas Gerais, está se concretizando com informações cada vez maiores, né? De pessoas que falaram que ficaram quietas durante muito tempo por ameaças e que hoje estão se sentindo confortáveis para se manifestar. Então, é muita coisa que eu acho que a gente não descobriu. E quando descobriu, foi abafado por uma segurança. E que hoje, com a internet, o pessoal não tem mais controle. É que nem um vídeo de alguém pelado. Você joga na internet, você não tem mais controle de quem copiou e colou e fez esse vídeo multiplicar. Acabou, é do mundo. Então as pessoas estão jogando essas informações porque elas não têm mais medo de ser abafadas. Sim. Mas eu realmente acredito que existe. É muito egoísmo a gente achar que só tem nós no mundo. Gente, eu tô olhando ali o nosso PES, já estamos já com o nosso time Temos uma hora estourando. falando, hein, gente? Galera, Caramba. então pra gente finalizar, queremos agradecer a todos vocês que vieram pra cá, que estiveram aqui presentes. Compartilhem com os amigos, vamos ajudar a gente a engajar, tá? Fale bem, fale mal também. Fale que bem, também fale mal, pode engaja. xingar, não tem problema. Conte os causos pra gente trazer aqui. A gente tá pensando em ler alguns depoimentos assim no final, né? Pra gente poder Sim, a gente trazer. vai tentar colocar na tela também, perguntinhas quando tiver, né? Também essas coisas. Nós queremos fazer ao vivo. O nosso Sim. objetivo é lançar depois ao vivo, mas primeiro a gente está se estruturando, enfim. Então mande as situações, os casos, sugestões no e-mail e no nosso Instagram também. Pode mandar pela DM também que vamos ler todos. Sim, sim. Muito obrigada por acompanharem a gente até aqui. A gente espera muito a presença de vocês nos próximos episódios. Lembrando, toda sexta-feira às 11 da noite, Às 11 da noite. 11 horas da noite, a gente vai ter programa novo. A partir da semana que vem, nós vamos começar uma série de 5 programas sobre assombrações. Vai passar por casas assombradas, vai passar por assombrações brasileiras e tudo mais. São 5 episódios desses. Garanto que vocês vão adorar. Vai ser muito bom, gente. Muito obrigado a todos que ficaram aqui nos escutando por 1 hora e 2 minutos. E é isso, até o próximo episódio. Esperamos vocês na semana que vem, gente. Beijo! Beijo e bom carnaval! Cambu. Bom Cuidado. carnaval, Bom com carnaval. responsabilidade, hein? Aproveitem com responsabilidade. Exato, cuidado com os espíritos, hein? Cambu! Tchau!